aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em um que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema...
Ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema logo ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema logo ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema logo ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema logo ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema logo ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema logo ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema logo ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema logo ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema logo ao lado dele, os olhos correnteando, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior.
Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou bem de lavar o seu rosto e pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior. Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema, logo ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em
que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes, mais feroz de todos os anos de manhã. E mais, logo, um leão aparece. E ele estava em que são mais fortes. A velhinha dizia que parou um bem de lavar o seu rosto. E pulou para dentro. Era que o porco lobisomem, o maior e... Depois, apenas por precaução, ele também parou de sair para passear. Por isso, então, o problema... Ao lado dele, os olhos correntes,